Excelência, a memória. De volta com Vossa Excelência a Memória, que hoje recebe José Aníbal, senador e que foi vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Uma honra, um orgulho para a gente. Vou dar uns exemplos das vitórias do senhor aqui nessa época que o senhor foi vereador. Conseguiram alterar a cobrança, né, do ISS, a mudança no cálculo para a cobrança dos impostos dos novos prédios. Existia uma pressão muito grande, né, porque tinham caído os investimentos. E um projeto muito interessante do senhor, que estabeleceu a avaliação anual, um provão para os alunos da rede municipal. O senhor gostava muito desse projeto. Isso. Olha, esse projeto, infelizmente, não vingou, não é? Era uma boa ideia. A ideia não era nada punitiva. A ideia era para estimular, não é? Para você interessar mais, né? Não era para estabelecer concorrência. Era para uma avaliação que permitisse uma superação, né? Superar. Se está difícil nessa área, não está bem aqui, vamos melhorar. E para a própria rede, ela se concentrar mais em alguns desafios. E ter as informações ali, né? Ter informações. Então, isso foi uma ideia que acho que deve ter hoje, não sei como é que está no âmbito municipal, é uma rede extensa, né? Deve ter um processo de avaliação relativamente permanente, né? Deve ter algumas estruturas que cuidam disso para promover as inovações necessárias, para habilitar. Aliás, você hoje pega uma criança de 3, 4 anos, a familiaridade dela, se ela tiver acesso a um celular, é impressionante. Ela sabe. Agora, é importante que ela logo perceba o que aquilo pode produzir, não só como serviços para ela, né? Coisas que ela pode ver, mas aquilo que ela pode interagir com aquela máquina para produzir algo, para dela tirar os benefícios todos que ela representa, né? Eu não tenho ilusão que a gente vai conseguir controlar redes. Tem que haver um certo controle no sentido dos excessos. Tem certos excessos que não acrescentam nada a ninguém, eles só alimentam ódio, amargura, bronca, desprezo à democracia, às instituições. Isso não é bom, mas a gente tem que saber conviver e tentar ganhar essas pessoas. Acho que, ao contrário do que está acontecendo em termos reais no Brasil hoje, as pessoas se separam com muita frequência, até mesmo no âmbito familiar, porque um tem uma opção tal, outro tem outra opção, seja no plano político, no plano cultural, no plano que for, no plano da diversidade. Nós temos que procurar provocar a conversa, a convergência. Como é que era na época do Brasil não são você, eu, o pessoal que está trabalhando aqui, nos filmando. Os problemas do Brasil são os desafios que o Brasil tem, que não são pequenos. Olha a situação que nós estamos hoje. A cidade mais rica do Brasil tem 31 mil pessoas morando na rua. Tem milhões de pessoas em São Paulo com renda insuficiente ou com nenhuma renda, na miséria. Os salários esse ano já está precificado. Eles podem crescer até 5%, 6%, está se prevendo. Mas em termos reais eles vão cair 4%. Eles vão comprar menos no final do mês, com essa inflação que está aí, né? São Paulo tem muito a ver com tudo isso. É uma cidade que é desafiada permanentemente a enfrentar isso, né? Portanto, eu acho que tem que haver muita iniciativa do parlamento, boas iniciativas focadas nessas questões, não é na briga do fulano com o Beltrano, que eu não gosto desse, eu não gosto daquele. É focado nos desafios que a cidade tem. São Paulo é uma cidade que poderia iniciar essa ideia, por exemplo, de dar uma qualificação profissional a dezenas de milhares de jovens. Eu vejo na Anhaia de Melo, vejo lá na Zona Leste, na Zona Sul, vejo na Zona Norte. Estou passando, tem grupos de jovens de 4, 6, 8, conversando à tarde e tal, porque eles não estão tendo uma oportunidade. Eles são os neném. É um neném horroroso esse, porque ele nem estuda nem trabalha. Então, São Paulo tem que estar à frente nisso aí. Tem que estar permanentemente inovando e tendo uma gestão de muita eficiência. Não só
por manter a cidade organizada, limpa, né, o mais agradável possível para os cidadãos, mas uma cidade que estimule a criatividade, estimule a inovação, qualifique o recurso humano para atrair investimentos. São Paulo é uma mega cidade de serviço. O senhor estava pensando nisso, falando em serviço, na questão desse projeto do novo ISS, porque ele previa, vocês mudaram, né, a previsão de cobrança, Isso. o que trouxe muita renda para a cidade. Exatamente. E é um imposto importantíssimo à cidade. Inclusive, a gente já naquela época, eu soube que houve evolução aqui na Câmara depois, enfim, essa jogada que empresas fazem, que operam dentro da cidade de São Paulo e têm a sede fora da cidade, tem até uma no CPI entorno. hoje investigando. Teve uma CPI onde, nesse entorno, cobra-se um ISS menor, mas se uma cidade pequena receber ISS de uma empresa grande, ainda que não seja 5%, seja 2%, é muito dinheiro, né? Mas isso aí é uma iniquidade com a capital, porque a empresa opera aqui, os seus funcionários, quando tem necessidade de algum serviço público de saúde, de educação, de outra natureza, tem que recorrer ao serviço da cidade de São Paulo. Então, vocês mudaram no sentido de Isso, pagar aqui, exatamente. onde o serviço é prestado. Isso. E, de outro lado, nós temos uma reforma que as pessoas às vezes não gostam de falar, mas ela foi importante. A reforma na Previdência. Ia perguntar agora. Naquele momento, São Paulo tinha 60 mil aposentados e 60 mil pessoas que recebiam aposentadoria com a morte do cônjuge, né? Tem um nome específico para isso também, não me ocorre no momento, mas enfim, aposentados e pensionistas, 60 mil aposentados e 30 mil pensionistas. Esses 60 mil aposentados e 30 mil pensionistas absorviam 7% de todo o orçamento de São Paulo. Não era só do orçamento de investimento, não, era do orçamento geral da cidade de São Paulo, que era em torno a 24 bilhões de reais naquele momento. Não podia continuar, porque é um crescimento que não para e é muito maior do que o crescimento da receita da cidade. Eu chamei eles aqui, eles queriam conversar, eu como líder do governo, conversei com eles, olha, eu acho que vocês têm toda a razão de se manifestar, de protestar, de não gostar, mas vocês representam 1% da população de São Paulo, não é? E vocês estão recebendo 7% do orçamento da cidade de São Paulo. Isso é uma bola de neve. Daqui a pouco vocês vão estar com 10%, 12% do orçamento da cidade de São Paulo. Não vai dar, a cidade não vai ter capacidade mais de investir para poder pagar os seus aposentados e pensionistas. Tem que haver uma readequação, uma refeitura. No caso, foi uma elevação da cobrança do que eles pagavam, né, mensalmente, a alíquota, que foi de 5% para 12%. Eu sei que, mas no fundamental, não fiz isso, nem o governo, nem o Serra fez com satisfação, fez com responsabilidade pública. Tem que reduzir o ritmo de crescimento desse item tão importante, desse componente tão importante do orçamento da cidade, porque lá atrás os funcionários contribuíram, devia ter um fundo de pensão bem administrado, não teve. Não teve. Foi dilapidado. Nisso aí os funcionários têm toda a razão. Tiveram confiança, entregaram o recurso à prefeitura e a prefeitura fez uma má gestão. E o resultado foi esse, né? Depois já teve um outro movimento de mudança na Previdência. A Previdência é um desafio, né? Você tem que fazer uma equação permanente aí, né? E preservar o fundamental dos direitos conquistados pelos trabalhadores, né? Mas, de qualquer maneira, foi um resultado importante e acho que não atingiu tão frontalmente a renda dos trabalhadores. Eu sou um político que gosta de falar dessas matérias, que o político que só fala de bondades na tribuna e depois, quando desce no plenário, ele fala de outras coisas. Ele não fala da preocupação com educação, com saúde, com educação de qualificação profissional, etc., etc., com as finanças, né? E o político tem que ter essa coragem. O parlamento é um lugar onde esses temas têm que ser discutidos, né? E tem oposição, tem situação, oposição, abstenção, mas, enfim,
não pode evitar a discussão. Não pode haver maiorias que se constroem sem qualificar posições, sem identificar posições. Essa maioria está construída porque ela é a favor de tais e tais coisas, porque ela está assumindo fazer isso, porque ela quer melhorar a cidade em tais e tais aspectos, né? Ela quer que a máquina pública seja mais receptiva às pessoas, seja mais disponível, à disposição, né? Para atender, para responder os desafios, tal. Então, eu vejo que as câmaras municipais, até observei isso para você antes, na época que eu estive aqui, tinha imprensa dando cobertura ao nosso trabalho. E, por incrível que pareça, não tinha imprensa dando cobertura à Assembleia Legislativa, como não tem ainda. Quer dizer, já teve em alguns momentos, agora não tem. Mas a Câmara, que são os assuntos da cidade. Então, as rádios, as TVs, os jornais têm que falar do que está acontecendo aqui, né? Porque isso interessa as pessoas, sob todos os pontos de vista. Então, foi isso. Eu procurei atuar muito em mexer com a cidade. Nós fazíamos muitas audiências, convidávamos as pessoas para vir aqui falar, sensibilizar os parlamentares, né? Às vezes o parlamentar se acha muito conhece as coisas, que já sabe e tal. O parlamentar tem um dever de estar sempre aberto a conhecer mais, né? Porque o ritmo dessa cidade não é o ritmo da tartaruga, né? Tem sabiamente um ritmo lento, vive muito e tal. Mas o ritmo daqui é do coelho, né? É corrido. São Paulo, você olha para o lado, já mudou. Já foi. A dinâmica é outra, os interesses são outros e tal. Você tem que o poder público tem que ter muita atenção a isso. E a Câmara Municipal também. Senador, o que o senhor levou desse período que o senhor foi vereador, para a vida toda? Olha, muito dessa preocupação mais focada no município, né? A Câmara Federal, que eu fui 5 vezes deputado federal, Senado, a gente trata mais de questões nacionais, embora questões nacionais que tenham a ver com as cidades, com os estados. Mas aqui não, era direto. E a convivência direta, as pessoas vinham aqui. Eu tinha o hábito de receber todo mundo que me procurava. Esse olho no olho. Olho no olho. Com esse pessoal, eu mencionei que os aposentados e pensionistas, eu conversei algumas vezes. Disse, olha, eu não quero ficar fazendo briga com vocês. E entendo as razões de vocês. Entendo que lá atrás vocês contribuíram e esses fundos foram dilapidados. Mas agora é uma situação que nós temos que enfrentar. Se vocês quiserem se manifestar, não tem nenhum problema. Façam a manifestação que quiser. Não houve praticamente nenhuma manifestação. Acho que eles não gostaram, mas entenderam que realmente, diante dos números que eu apresentei para eles, e apresentei com toda a transparência, era importante fazer o que fizemos. Ou a situação financeira da prefeitura ia ficar inadministrável. Mas então aprendi muito essa coisa de conviver, da importância da rua, da importância da árvore na rua, da importância do asfalto, da lombada, né, da qualidade de vida do bairro, né, do meu canto, né, a cidade de São Paulo, uma maravilha. Faria Lima, Avenida Paulista. Mas como é que está lá na cidade de Tiradentes? Lá no Capão Redondo. Lá no Capão Redondo. Lá no final de São Paulo. Agora, o que eu levei foi isso. Olha, não se perca as benesses do poder, né? Não se perca na contemplação dos benefícios. Pelo contrário, tem esses benefícios o mais distante de uma ação de comprometimento com as pessoas. As pessoas não têm esses benefícios, não tem carro com motorista. Aliás, enquanto eu fui vereador, eu entreguei o meu carro para a Câmara Municipal. Inclusive, o meu gabinete disse, não, mas é bom ter o carro. Eu disse, não, senhor, eu vou usar o meu carro. Não é? Eu acho que é importante o vereador ter um carro, mas eu resolvi abrir mão. Não quero que ninguém siga o meu, mas se quiser seguir, melhor. As pequenas coisas ajudam a entender o exemplo, a postura, a integridade do político, né,
do gestor público. Isso é muito importante para que você tenha uma vida em sociedade com mais solidariedade, né? Com mais capacidade de ouvir o outro. Então, aqui me deu muito essa condição de conhecer São Paulo em todos os níveis, né? Das periferias aos centros, das pessoas que têm mais acesso, que tinham menos acesso, das pobrezas que convivem em São Paulo, né? Apesar dessa cidade tão poderosa e rica, né? Mas também tem muita coisa boa na cidade, né? Para curtir, tem muito espaço verde. Outro dia, no Dia da Árvore, falei, no Dia do Pau-Brasil, eu fiz um filminho na praça perto de casa que tem uma árvore de pau-brasil. E disse, olha, essa árvore aqui deu início ao primeiro ciclo econômico do Brasil. Milhões delas foram cortadas, porque a madeira era muito boa, e a resina que dava origem a uma pintura muito importante, muito valiosa na Europa. Eu tenho um sítio que chama Pau-Brasil, plantei 300 árvores de pau-brasil. Olha só. Foi a minha contribuição a compensar o que cortaram. E plantei mais umas 2.000 árvores de Mata Atlântica. E eu nasci em Rondônia, no Amazonas. Eu vejo o meu esforço que eu fiz, pô, que legal, consegui plantar 3.000 árvores de Mata Atlântica, já são grandes hoje. Aí eu vejo um desmatamento de 1.000 quilômetros quadrados no mês na Amazônia. Um único mês. Não pode. Quer dizer, essa é uma questão. Eu vejo que o pessoal, em São Paulo, eu vejo uma consciência muito grande com relação ao verde, ao meio ambiente, à sustentabilidade. E os meus amigos do Amazonas também, de Rondônia, onde eu nasci, também. Agora, há uma mentalidade destrutiva, né, e uma licenciosidade da parte do governo com relação a isso, governo federal, que é inaceitável. 1.000 quilômetros quadrados. Você imagina, isso é um desastre. Dá nem para imaginar. Para quê? Faz plantação de árvore que você pode plantar, refloresta para fazer madeira, fazer móveis e tal, mas não pega as árvores da Amazônia, que são tão fundamentais para o equilíbrio todo do ambiente, do meio ambiente no Brasil e no mundo, não é? Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? E tentar fazer o melhor. E nós, que estamos na política, temos que dar exemplo, temos que fazer melhor e temos que ter mais solidariedade e proximidade com os brasileiros, que, em última instância, são eles que defendem não só a democracia, a liberdade, como também contribuem para que a gente seja muito bem remunerado como parlamentares. Muitíssimo obrigada pela presença do senhor aqui, por ter feito tão bem sua parte aqui no plenário da Câmara. Pois é. Obrigada. Foi um prazer voltar aqui. Prazer é nosso, muito obrigada. Volte sempre. Tá bom. O Vossa Excelência, a Memória dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau.